Deixa eu voltar a falar com o Edson, tem mais informações para nós da audiência de custódia que manteve preso preventivamente o Lucas dos Santos. Ele que foi preso em flagrante, primeiramente, por tirar a vida do Davi, aquele caso que aconteceu dentro da academia e ganhou repercussão nacional. Durante essa audiência, ele chorou bastante, muito diferente do que ele estava ali conversando com o delegado em flagrante. Aquele primeiro vídeo, que ele coça a cabeça, masca um chiclete, está ali de boa. Aqui, 2 dias depois, parece bastante arrependido, mas agora já foi, já cometeu o crime, não é? Está junto comigo o Edson, trazendo mais informações sobre isso. O Edson, durante essa audiência, ficou então claro que o Ministério Público indicou a prisão preventiva e o juiz acatou. Exatamente, o Buganza, e como você vinha falando, né, são comportamentos muito diferentes. A gente percebe, né, tanto na expressão do rosto dele, até a expressão corporal, do momento da oitiva com o delegado, que ele acabou ficando em silêncio, agora com a audiência de custódia, parecem pessoas diferentes, né, mas é o Lucas Wankler Ferreira dos Santos, de 30 anos. Buganza, vamos acompanhar um trechinho, então, da audiência de custódia. Na volta, eu trago o que cada um diz, porque essa audiência de custódia, ela teve a participação da advogada de defesa do Lucas, teve a participação de um promotor do Ministério Público e do juiz também de custódia que conduziu essa situação. Vamos acompanhar primeiro, então, um trechinho da audiência de custódia. Na volta, eu pontuo o que cada um disse. Casado. Casado? O senhor tem filhos? 2. 2 filhos. Tá. Esses filhos são com a própria esposa do senhor ou relativos a um outro relacionamento? O de 5 é com a minha esposa, o de 13 é meu enteado. Entendi. Tá. O senhor está trabalhando normalmente, obviamente, de ontem, antes de ontem para cá, não. Mas o senhor vinha trabalhando regularmente? Sim. Qual que é a profissão do senhor? Sou empresário. O senhor é responsável pelo sustento dos filhos do senhor, a filha e o enteado, ou o outro pai, ou a esposa do senhor? Como que é que funciona esse sustento do lar, essa questão de cunho financeiro? Eu sustento todo mundo. Tá aí, Buganza, um trecho da audiência de custódia em que o juiz de custódia ele acaba fazendo algumas perguntas protocolares, né, sobre a vida, neste caso, do Lucas, né? Vale lembrar que a audiência de custódia, nessa audiência pelo menos, as perguntas não foram direcionadas sobre o fato em si, sobre o que aconteceu na última segunda-feira na saída daquela academia e que culminou na morte do Davi Schmidt Prado, de 37 anos. E sim, se todo o processo, desde a prisão de flagrante, a condução até o centro de triagem, se houve alguma ilegalidade ou não, né? Então, no ponto de vista do juiz, no entendimento dele, tudo ocorreu de maneira legal, né, juridicamente falando. Agora vamos para o que cada um disse. O Ministério Público, Buganza, ele reforçou, o promotor Leandro Antunes, no caso, ele reforçou que foi um crime gravíssimo, que um crime foi premeditado, no ponto de vista do Ministério Público, houve reiterada violência, quer dizer, a quantidade de facadas que a vítima acabou recebendo e que levou a morte dela. Então, por conta de todos esses elementos juntos, no ponto de vista do Ministério Público, uma possível soltura do Lucas acarretaria em uma desordem pública, no caso, né? Essa ordem não estaria ali sendo preservada. A advogada de defesa do Lucas, ela já trouxe um entendimento diferente do Ministério Público. Ela reforçou que, como o Lucas disse, pai de família, tem uma empresa aqui na nossa cidade há mais de 10 anos, é o principal provedor da casa, tem residência fixa, tem endereço, enfim, esses elementos. E aí ela havia pedido, então, uma liberdade provisória do cliente dela, mediante, então, a aplicação de algumas medidas cautelares. Ela não indicou quais, mas a gente pode dar um exemplo, por exemplo, uma tornozeleira eletrônica, né? Em vez dele ficar preso, ele ser solto e ser utilizada a tornozeleira eletrônica. Mas o juiz de custódia, ele seguiu o entendimento de quem? Do Ministério Público, até informando realmente desse crime gravíssimo, a violência que acabou sendo empregada, e aí ele baseou que esses elementos que a advogada trouxe não seriam suficientes do ponto de vista da justiça para se garantir
a ordem pública, a segurança de testemunhas. Convertida essa prisão, até então em flagrante, para uma prisão preventiva, que é aquela prisão por tempo indeterminado. Só que no final da audiência de custódia, para a gente fechar, o juiz deixou bem claro que tudo que foi pontuado pela advogada, por ele não ter antecedentes criminais, ter residência fixa e tudo mais, não é que ele não está considerando, mas ele entende que nesse momento não é suficiente para acatar, por exemplo, um pedido de liberdade provisória. Obrigado, Edson, pelas informações, por todos os detalhes. Então, segue preso preventivamente o Lucas, tá? Segue na cadeia por tirar a vida do Davi. Aqui, chorando, arrependido durante a audiência, quando recebeu a notícia de que ficaria preso preventivamente, mas antes disso não pensou que ele tinha o filho para sustentar, que ele tinha o enteado para sustentar, que era o esteio da casa, que era casado. Não pensou na vida do Davi, que deixa um filho para trás de 6 anos, não é? Quando ele cometeu o crime, quando ele veio aqui e deu as facadas no Davi, não pensou em tudo isso. E agora é tarde para chorar. Agora a tragédia já aconteceu. Fez certo o Ministério Público em manter ele preso, o caso segue sendo investigado. Vale lembrar que o que, neste momento, a polícia está investigando um possível encontro que teria acontecido entre o Davi e a esposa do Lucas, em um momento em que eles estavam brigados no casamento, o Lucas e a esposa, e depois que eles reataram, acontece então esse crime. O Lucas descobre que a esposa teria se encontrado com o Davi e resolve lá tirar a satisfação, mas nada justifica. A polícia precisa entender a motivação, mas nada justifica o que foi feito. Infelizmente, a gente chega no final dessa semana com essa tragédia, com essa morte desse homem de 37 anos, dessa forma tão cruel. O Davi é morto, o Lucas deve ficar preso e provavelmente deve pegar aí uma pena máxima por conta do homicídio e todas as agravantes desse caso tão bárbaro e cruel. A gente pode seguir acompanhando e a qualquer momento volta com mais detalhes. Falta uma pessoa a falar, a pivô de tudo. A esposa do Lucas, que até agora não se manifestou, apenas foi dar depoimento ao delegado.